Ao ex-presidente Lula, do PT. Ele quer focar na demanda represada ou nas demandas represadas na pandemia, além de retomar os programas Mais Médicos e Farmácia Popular. Lula também quer a criação e incentivo de ações de saúde destinadas às mulheres. Da saúde, mas ela precisa ser prática. Não adianta só você dizer que está ao lado dos colaboradores da saúde ou sinalizar que vai ser uma prioridade no seu governo, porque termina o governo e nem sempre se atinge as metas, né? Como fazer para que desta vez a teoria valha também em campanha, na prática depois? Sidney, este ano vai ser pior ainda, porque nós tivemos a pandemia do coronavírus, as cirurgias eletivas no país inteiro ficaram atrasadas, então você tem uma demanda muito grande por unidades hospitalares. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive, tem Geraldo Alckmin como um aliado nas parcerias com as Santas Casas. Ele fez um evento, participou de um evento recentemente, na tentativa de você conseguir aumentar a capacidade de internação e de operações da população brasileira. Essa é a demanda imediata hoje, que você consiga aumentar a capacidade da rede hospitalar brasileira e a possibilidade de diminuir essa fila de cirurgias eletivas. O programa de governo de Luiz Inácio Lula da Silva, como a gente sempre fala em todos os programas de governo, nós estamos numa eleição onde você tem a onda de programas genéricos, que acaba não fazendo promessas, que acaba não estabelecendo metas. Então ele acaba passando assim a largo por várias propostas, mas não dá decisões definitivas, como você disse, para tirar do papel e transformar na prática. A gente sente muita falta. E no programa de governo do petista é igual. É um programa de governo com várias intenções, mas com pouca viabilidade. Seria muito importante que nestes programas de governo você tivesse números, por exemplo, quantos hospitais federais poderiam ser criados, qual é o recurso, qual é a quantidade de recursos que poderia ser mandada para hospitais estaduais, de que maneira o Sistema Único de Saúde poderia ser ampliado. Então, há falta de informações e de metas que sejam mais críveis e com maior possibilidade de serem cumpridas. Leandro Rezende, o programa de governo do ex-presidente Lula, além de trazer alguns outros programas que criaram, vamos dizer, um determinado ou um percentual considerável de ruídos, que foi o caso dos Mais Médicos, né, que tentava levar médicos para cidades de interior do Brasil, onde os médicos não iam, preferem ficar nas capitais ou na região sudeste, mas que também teve todo um envolvimento com os médicos cubanos, causou uma crise aqui, foi muito criticado. Por outro lado, traz esse programa também Farmácia Popular, que é um programa também muito aliado às pessoas de baixa renda. E, para resumir nessas três propostas dele, eu acho que nenhum dos presidenciáveis que estão agora nesse momento, ou dos candidatos que estão nesse momento colocando as propostas, podem passar ao largo da demanda represada. Então, esses três itens que a gente trouxe, a demanda represada tem que ser algo que seja comum a todos, porque o que nós vemos é a pandemia prejudicando as cirurgias eletivas, como disse agora o Gustavo Uribe, e todo o processo que precisa voltar à normalidade agora. Nesse sentido, tem até um dado aqui da Fundação Oswaldo Cruz que eu vou trazer para a nossa conversa, que mostra uma preocupação dos profissionais que atuam no SUS com a demanda represada, além das cirurgias eletivas que o Uribe colocou, mas também para os pacientes com câncer, né? Os pacientes oncológicos. Foram pessoas que tiveram, em algum momento, por conta da pandemia, de interromper seus tratamentos ou de não fazer aquele exame periódico que pode detectar ali cânceres como câncer de mama, câncer de próstata, tudo isso foi afetado pela pandemia, sobretudo em 2020 e 2021. Felizmente, graças à vacina e aos esforços de quem se vacinou, a pandemia está numa fase muito mais tranquila agora, embora ela não tenha terminado. Mas o dado da Fiocruz, ele mostra o seguinte: 68% dos entrevistados, dos profissionais do Sistema Único de Saúde, disseram que a pandemia trouxe impacto significativo no tratamento oncológico dos pacientes. É um tipo de demanda represada que foi revelado pela Fundação Oswaldo Cruz ainda neste ano, né? Leandro, tão importante que você trouxe, Uribe, também importantíssimo, não pode esquecer esse assunto, de fato, o caso dos pacientes oncológicos é gravíssimo, isso que você tão bem levantou agora, a gente não pode esquecer disso não. E passamos agora para as propostas de Jair Bolsonaro para a saúde.
O candidato à reeleição pelo PL quer ampliar a oferta de serviços no campo de doenças oncológicas. Outro ponto é fortalecer o programa de saúde digital com o uso de tecnologia da informação. E, por fim, o foco em segurança alimentar, com a participação de nutricionistas. Leandro, com você também vamos começar aí essas análises, né? Tem cruzamentos ali em relação à proposta de Lula? Tem diferenças? O que você destaca? Cisney, vou destacar de um ponto de vista mais geral, olhando para a última pesquisa Quest, que mostrou a saúde como algo que não preocupa, claro que preocupa, mas ela preocupa menos o eleitor agora do que já preocupou em outras eleições, né? E aí quando a gente faz a clivagem por presidenciável, por escolha, né, de presidenciável, aí a gente consegue ver uma semelhança entre o Lula e Bolsonaro, porque os eleitores do Lula e do Bolsonaro colocam a saúde como a sua quarta maior preocupação como principal problema do país. Os eleitores do Lula colocam as questões sociais e econômicas na frente da saúde e os do presidente Jair Bolsonaro colocam violência e corrupção, violência e saúde nessa ordem. Então a gente vê ali que no rol de prioridade dos eleitores, daqueles que estão polarizando as eleições, a saúde ocupa ali a quarta escolha, né, como principal problema do país hoje. Pois é, eu queria chamar a atenção, Uribe, que aparece no programa do presidente Lula, especificamente a palavra mulheres, e já que a gente está falando de destinação política, isso vai aparecer também, se eu não me engano, no programa de Simone Tebet, já a gente vai mostrar esse programa, não aparece no programa do governo Jair Bolsonaro. Em compensação, existe aí algo específico para a demanda oncológica que a gente acabou de falar ainda agora, né, Uribe? Justamente, um olhar diferente para essa questão que o Leandro Rezende trouxe, que há uma demanda muito grande por causa da pandemia do coronavírus. É importante a gente ressaltar também a questão do serviço digital, porque nós temos um país de tamanhos continentais, então muitos médicos não conseguem chegar àquele primeiro médico, do primeiro atendimento, em algumas zonas do país onde você não tem muito acesso, então o serviço digital ajuda. Só que o serviço digital só ajuda se você tem acesso à banda larga, e nós temos um país cujo acesso à banda larga é muito pequeno. Então, para oferecer um serviço de saúde digital, é necessário que você tenha o aumento da capacidade de banda larga no país. Há um outro ponto interessante no programa de governo de Jair Bolsonaro, que ele aproveita muito as políticas adotadas pela primeira-dama Michele Bolsonaro e defendidas por ela, que é a questão, por exemplo, daquelas pessoas com deficiência, as doenças raras. Isso foi uma política da primeira-dama, que o atual governo fez uma série de iniciativas para ajudar crianças, adolescentes e adultos que sofrem dessas deficiências, e você tem também no programa de governo uma intenção de ampliar o atendimento a essas famílias.